saúdo essa igreja, não é, com a paz do Senhor Jesus. Amém. E que responsabilidade estar aqui. Vocês não sabem como é que eu treino. Eu fico lá no cantinho louvando. Eu fico falando assim, falei para a Meire, por que você me encontrou? Me deixa quieta no meu canto, né? Mas Deus, Ele faz assim com a gente, né? Tem aquele louvor, eu menor dos teus vasos, né? Então Ele usa o vaso, pequeno que seja, né? Para a honra e para a glória dele. Eu vinha conversando com o pastor Natal, e ele estava falando justamente sobre isso, a gente falando como Deus Ele é maravilhoso, né? E nos usa apesar de nós, né? Com toda a soberania, Ele sai daquele trono, né? Manda o Filho, morre por nós, né? Para que a gente se sinta amada, mulheres, e amada do Senhor, né? E como Ele faz isso com a gente? Por que Ele não fez com os anjos, né? Ele está conversando, nem anjo tem essa capacidade de estar aqui na terra espalhando com as mãos. Eu entrando nessa igreja aqui, irmãos, é pela fé mesmo que a gente cantou agora. Essa igreja, ela está aqui há 60 anos, não é isso? Dando frutos. E como a palavra de Deus diz assim, parece que Deus fala assim no ouvido da gente, está um pouco mais falando, mas essa igreja vai muito além do que os olhos de vocês podem ver. Talvez nós nem estejamos mais aqui, mas que ela vai crescer. E uma coisa assim que eu peço na minha simplicidade, né, irmãs, é que não percam nenhuma de vocês o alvo. O alvo é a cruz. Quando a gente pega essa cruz, a palavra diz, e me segue, você vai pagar um preço. Tem muita gente que queria estar no lugar da MEI, no lugar dos pastores, dos líderes que estão aqui, mas não querem pagar o preço. Muitas pessoas querem o status, muitas pessoas querem títulos. E olha, eu tenho que falar, tenho misericórdia aí por alguns lugares aí no Brasil, né? Me chamam como psicóloga, eu não sou pastora, né? Apesar da rádio às vezes falar, sou pastora, eles confundem com as pastoras. Mas não tem título de mestrado, não tem título de doutorado, não tem nada maior do que a autoridade do Espírito Santo que Ele dá a cada um de nós. Então, igreja, continua nesse alvo. Eu vejo igrejas, às vezes, tão lindas, tão ricas, mas tão sedentas, tão vazias, não é? Tão cheia de líderes, como sepulcro caiado, tão cheia de pessoas que louvam, muitas vezes, no ministério de louvor, aqui na frente, mas o coração deles está tão longe do Senhor. É isso que eu tenho percebido e eu estou colocando aqui o que Deus está mandando falar, né, para vocês. Eu faço parte dessa igreja também, né? Em nome de Jesus, pela misericórdia, essa meia aí já passou meu vídeo, então já está feita, já está dada a palavra. Mas é interessante, quando me fez o convite, né, a igreja me fez esse convite, ela estava falando de Débora, né, e aqui o lema de vocês, é o tema, Débora à frente do seu tempo. Eu falei assim, a gente sabe sobre Débora, eu sou nascida e criada, né, na igreja presbiteriana, mas eu vou ler um pouquinho mais da Débora. E é tão interessante que eu bati lá naquele cântico de Débora, mas não é isso que Deus tinha mandado não, né? Mas eu, por curiosidade, fui ler e vocês já têm aí um resumo muito bem feito aqui no boletim, né? E no cântico de Débora, que fica lá em Juízes 5, a primeira coisa que me chama a atenção é que é o poema, né? Normalmente os cânticos aqui na Bíblia, eles são poesias, né? Aquela poesia hebraica antiga, que era comum entre os israelitas comemorar uma vitória nacional com cânticos, né? O pastor me corrige. Então, se desenvolve, eu achei interessante isso, a partir de temas centrais, lá do Antigo Testamento, né? Do juízo, com a aliança de Deus com o seu povo. Aí a primeira coisa que ela fala aqui é que se divide na aliança de Deus com o seu povo, né? Primeiro, propósito, chamado às testemunhas, o livramento de Deus no passado, um relato dos atos de justiça de Deus, tudo lá em Juízes 5, depois as irmãs meditam. O chamado de Débora, né? O desperta Débora, olha aí quantos projetos que tem, né? Uma lembrança da resposta das tribos de Israel, que fica lá no versículo 13 e 18, a batalha, o triunfo de Israel, a ansiedade da mãe de Císera e a conclusão.
E eu só fiz essa coisa por curiosidade, eu não vim falar de dela. Deus falou para a gente abrir a Bíblia. Quem tiver a Bíblia, abre, mas assim, eu vou ler aqui a primeira passagem e aí a gente vai entender depois, porque eu nunca entendo o que Deus quer que eu faça. Eu acho que eu só vou entender depois que, lá para frente. Mas ele falou assim: vai lá, minha serva, lá em 1 Reis 18, 19, e não tem nenhuma analogia à falta de chuva, tá, irmãs? Mas ele fala aqui em 1 Reis 18, no versículo, eu quero enfatizar o versículo 44, 45, mas eu vou dar uma lidinha aqui no 36, na parte que Elias fala assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, e que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E depois a gente vai lá para o versículo 42, quando Elias está ali orando por chuva, e ele fala: subiu a carne a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Olha o 45, irmãs. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu do carro e foi para Israel. Até aí a gente vai meditar. Normalmente, quando eu falo para mulheres, a gente vem sempre expondo assim uma palavra, fazendo uma comparação entre cérebro masculino e cérebro feminino. E eu estou surpresa aqui porque os homens estão aqui, né? Em comunhão com as mulheres, né? E a gente já colocou aqui coisas bonitas a respeito das mulheres, porque nós mulheres, por muito tempo, nós fomos muito desvalorizadas, sim, culturalmente, e ainda hoje, né? Na grande maioria, as mulheres ganham menos do que os homens, as mulheres, elas têm um esforço maior, até porque eu costumo falar com as mulheres, né? Nessa nossa troca, eu botei lá no Face, né? Que a gente vem aqui trocar, não vem palestrar coisa nenhuma, tá? Não vem me exigindo palestra, não vou dar não. Mas é interessante porque nós temos 9 hormônios contra 1 dos homens. 9 contra 1, é uma covardia. A gente não vou falar todo, mas nós temos estrogênio, nós temos progesterona, testosterona, progesterona, né? É para leite, é para menstruação, é para tudo. O homem tem testosterona, é verdade? Então, quando eu falo dessa desvalorização da mulher, é porque a mulher faz mais esforço para fazer algo do que os homens. E não estou aqui, eu estou fazendo uma comparação e sempre afirmo que quando Deus fez o homem primeiro. E dele nós saímos. E tudo que Deus fez é bom. Tudo, né? Apesar do homem ter esse cérebro, né? Vamos dizer assim, está rindo, pastor Teólogo. Em gavetinhas, né? Para você se comunicar com o homem, você tem que abrir uma gavetinha, né? Vamos imaginar isso e falar uma frase. Aí ele entende, elabora, retém. Ele ouve ou não, vocês entendem, né? E a mulher não. A mulher às vezes está no celular, está falando com a mãe, está cuidando do filho, a panela está no fogo, ela está vendo o que ela vai fazer para a próxima palestra que ela vai dar na SAP, já tem o objetivo da SAP, tem que ver se o pastor vai concordar. 1000 coisas. Mas se ela se dirige ao
pastor, ao líder, ela vai ter que falar, abrir uma gavetinha e falar, pastor, teremos retiro. Fecha a gavetinha. Ele vai ter que pensar alguns dias para ele poder imaginar se aquilo vai ser bom ou não, né? E dependendo do ataque maligno, ele vai reter ou não. Mas eu fico brincando de porque Deus nos fez assim. E tudo que Deus fez em paz é bom, né? Aí, eu fico pensando de como as mulheres elas são sacrificadas, ainda assim dentro da nossa sociedade. Porque ela precisa ser muito mais para o homem, daí eu estou falando das mulheres que trabalham para o Senhor, das mulheres que trabalham fora, das mulheres que são administradoras do seu lar. Mulheres que trabalham em casa, elas trabalham muito mais do que uma mulher que trabalha fora, não é? E quando eu falo de hormônios, é porque esses hormônios que estão aqui, eles estão internos, então eles vão bulular e dar essa confusão aqui mental, tanto fora de casa ou dentro de casa, tá certo? Então, a gente pode estar falando aqui de talentos que você pode estar usando, do seu potencial, e aí eu digo que potencial é algo que você não sabe que tem, mas você tem. O potencial é uma caixinha de surpresa. De repente você se vê fazendo algo que você nunca pensou fazer, não é? E às vezes, isso pode parecer difícil porque você tem, ou você vem de uma família cujo modelo de origem ele te toma. Então, deixa eu explicar de novo. Todos nós temos um modelo familiar, tá certo? Você veio de uma mãe e de um pai, que se uniram e formou você. Mas a sua mãe, ela tem uma mãe e tem um pai. O seu pai tem uma mãe e tem um pai. Então, quando nós pesquisamos, ou a gente consegue fazer qualquer análise de comportamento, a gente vai até a terceira geração, mais ou menos, para que a gente possa entender algo dessa transmissão familiar, tá certo? Então, tem coisas, amadas irmãs, que vocês vão fazer exatamente como a mãe de vocês fazia, ou como a avó de vocês fazia, né? A gente já, todas nós, né, todos nós aqui, alguém já falou assim, nossa, você faz igualzinho seu pai. Nossa, menina, você nunca conheceu sua avó? Como é que você faz igualzinho ela, cacoete, né? E aí a gente chama isso de transmissão, tá certo? Familiar. Quando você atravessa uma geração, você tem uma transmissão transgeracional. Mas o que você está falando de coisa assim? O que eu estou falando é o seguinte: Deus, Ele te fez individualmente. Você pode ter genética, você pode ter informações, né, lá dentro do seu DNA, você pode aqui analisar todo o teu cariótipo, mas você é única. Até o texto, o vídeo fala isso. Você é única. Você é único. E Deus, né, ele nos amou tanto que Ele nos escolheu. Vocês já pensaram que coisa maravilhosa? Você ser um escolhido do Senhor. Estou falando de predestinação, mas eu creio. Mas a gente não entende os mistérios de Deus. E o que você tem feito para o Senhor aqui nessa terra? A gente precisa trabalhar. Quando eu ouvi o pastor falando assim, nós temos a evangelização tão verdade, a gente tem que sair dessas quatro paredes. E é por isso que eu entendo hoje, né, com a idade que eu estou, como Deus veio trabalhando e burilando, dá trabalho dentro da minha vida, para que eu possa estar falando aqui para vocês. Não tem outra razão. Eu não sou mais especial que vocês. Eu não sou mais bonita do que. Aliás, nós somos todas bonitas, tá? Você se beija no ombro. Quando alguém fala, querer que quiser, né, te desvalorizar, fala assim, dá licença, eu sou meio a bonita. Na igreja eu brinco com as moças. Os homens podem fazer também, mas eles têm vergonha. Eles sabem que eles são amados, que eles são lindos, né, do Senhor, mas nós somos amados do Senhor, escolhidos. Olha que coisa maravilhosa. Só que tem mulher que não se conscientiza disso. Tem mulher que fica estagnada na sua casa, na sua carreira, no seu, talvez, mundinho ali de rotina. Às vezes paralisada porque foi transmitida a ela a informação de que ela não seria nada. E quando a gente fala que não
é quando eu olho para o espelho e eu não me vejo, mas eu vejo o reflexo da minha mãe, ou do meu pai, do responsável que te criou. Então, é tão esquisito quando a gente começa a se enxergar com os olhos dos outros, porque você não tem capacidade de estar se vendo ali. E aí, quando a gente conhece de fato e tem intimidade com esse Deus que nos criou, a gente começa a falar assim: Senhor, me deixa eu me ver a mim mesma com os teus olhos. Olha que coisa bonita. Porque não tem depressão, não tem transmissão geracional ou transgeracional, não tem denominação, cabelo, raça, cor, né? Não tem status, não tem nada que possa fazer você sair dos caminhos do Senhor, dos rumos que o Senhor está tentando colocar você. Eu estou falando pela minha vida, nascida e criada com uma presbiteriana. Cada vez que eu olho essa palavra, é uma novidade para mim. Estou falando que eu já falei de Débora, agora que eu também falou, despertou outra coisa aqui. Quando eu vou para o texto aqui de Reis, ali, Elias, imagina, Elias tão usado. O cara que teve medo lá da mulher, se escondeu na caverna, né, lá da Jezabel, da doida lá. Está entendendo? A outra lá, se eu estiver errado, Jael, que matou, é isso mesmo, Cícero? Olha que coisa. Vamos lá tomar um iogurtezinho? Gostou? Um iogurtezinho? Um leitinho estava na minha tenda. Catacum matou o inimigo do Senhor. Então, quem é o inimigo do Senhor? Quem está deixando, quem está fazendo você se paralisar? Nós temos um termo na terapia de família que é engessado. Você às vezes se sente engessado, né? Eu vejo essa igreja aqui, eu consigo vislumbrar o que essa igreja vai ser. Não sei, eu vejo pela fé. Porque Elias, quando ele olha aqui para chover, depois que ele tinha destruído lá, mandado descer fogo do céu lá, não, encharca, não, tá bom, bota mais água em cima dessa lenha. Não, bota os ouvidos para aí, eu fico imaginando Elias cantando lá, ó, bota mais água, né? E os outros lá, ditos, né, profetas, lá, os falsos profetas, lá se chicoteando lá e tal, e nada do tal dos deuses falsos lá. Qual é o Deus que está falando no seu ouvido? Ou então, que ouvido você está dando para esses falsos deuses? Quando eu estou falando falsos deuses, eu estou falando do que está emperrando o teu crescimento espiritual, o que está emperrando a tua vida para falar do Senhor, para ser uma mulher mais alegre, para ser uma mulher mais confiante, para ser uma mulher que se valoriza. Porque, minha irmã, se você não está se valorizando aqui, não é? Muitas vezes eu oriento essas jovens, e hoje com essa sexualidade exacerbada, elas usam os atributos físicos, né? E roupas para poder estar atraindo os rapazes, não é? Então, quando Deus coloca atributos internos, aquele que ninguém vê, o que você está fazendo deles para o Senhor? Como é que você está usando o teu tempo para o Senhor? Como é que você está usando o seu talento para o Senhor? Ou você está deixando de usar? E aí você fica engessado, você fica paralisado na tua falta de percepção ou na tua falta de audição mesmo. Eu estou deixando de ouvir a voz do Senhor. Eu olhando aqui Elias, eu falei assim, nossa, ele fala a 7ª vez, diz, eis que se levanta do mal na nuvem, pequeno como a palma da mão. Gente, levanta a palma da mão aí. Olha o tamanho de nuvem, ó, que Elias, né, estava vendo lá. Quem é que dizia que ia cair o temporal daquele que ia inundar? Quem? Por que ele tinha tanta fé assim, se ele fugia das perseguições e ia para a caverna com medo? Elias somos nós, Déboras, Martas, Esther, dentro das suas fragilidades, até dentro das suas falsas percepções sobre si mesmo. Então, eu estou falando aqui de fé da palma. Mas por que você está falando de fé? Eu não sei o que se passa na sua vida. Eu não sei o que foi transmitido para você. Você é burra, não vai ser nada. Tua irmã é ótima. Você vê sua irmã, ela vai lá, ó, bonita, tem olhos verdes, morena. Ela vai ser alguém, você vai ser nada.
Você é burro, meu filho. Você é burro igual o seu avô. Você lembra do seu avô? Aí você vai construindo aquela falsa ideia de si mesmo. E aí você vai acreditando naquilo. Aí você vai se tornando uma pessoa, uma mulher amada, uma mulher que tem inveja, uma mulher que tem ira no coração, uma mulher que é ciumenta. E aí você está indo contra tudo que Deus e que Jesus deixou como resumido aqui nessa terra. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E ao próximo, como a ti mesmo. Então, se valoriza, minha irmã. Não fica acreditando que o marido fica falando a respeito do teu corpo, a respeito do teu trabalho, desvalorizando você através de comparações com outras mulheres, com essas mentiras que a gente vê na televisão, nos Big Brothers, com esse monte de lixo que tem na televisão. E aí você enterra a você mesmo uma avestruz na terra que deixa de ser usada para a glória do Senhor. Enquanto há tempo, porque eu fico pensando assim, puxa, como eu gostaria de jovem nessa idade, já está falando do Senhor. A Edmeia Williams falou isso uma vez na minha falei, quanto tempo ele vai quando ela vai ver aqui? Quanto tempo eu perdi a minha vida? Mas é porque a impressão é essa, o tempo passa tão rápido que a gente deixa de usar os nossos talentos por falta de percepção de si mesmo, talvez por falta de outras coisas, mas por falta de fé. Como é que é a definição de fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Quem entrar por aquelas portas ali e não vê que esse tempo aqui vai ser transformado, mas eu estou vendo, é difícil, o negócio aí dessas campanhas, igreja. Não tem igreja pobre não, irmão. Não tem igreja que Deus não vai lá e abençoe, apesar de nós. Não tem mulher pequena, não tem talento, mas é que eu faço só isso, eu só sou do ministério de oração, não tem isso não. Deus ele vai te usar dentro da tua casa. E vou falar uma coisa, nessa jornada, nessa caminhada aí de fé, nossa, nós vamos encontrar muitos inimigos. E aí eu vou dar uma boa e uma má notícia. A má notícia é que esse inimigo, muitas e na maioria das vezes, pelo menos é o que eu trato disso, eu sou terapeuta de casal e família, está dentro da tua família. Por isso que eu estou falando de autoestima, de autoimagem, sabe? Aquela coisa de você ter essa percepção e se amar. Porque se você não se amar o suficiente, você não vai conseguir ver aquele que te amou primeiro. Ouvir aquele que te amou primeiro. Aquele que está te chamando. Débora, vem. Ô, Gabriela, Mariana, né? Dona Neuza, vem, Dona Regina. E Elias, ele ora para que chova, né? Até a gente vai ter que ter essa, né? Tem vindo lá, né? Agora, tanto calor que está fazendo. Mas é fé, é amor próprio, é deixar de acreditar nas circunstâncias. A gente não tem que olhar as circunstâncias. A gente não tem, olha, a gente veio agora no caminho, a zona sul do Rio de Janeiro, ela está tão caótica, assim, que as pessoas que podem, elas estão saindo de lá, porque é tanta obra, é tanta confusão, é tanto roubo, né? E a gente fala assim, gente, nós pagamos o IPTU caro, a gente quer fazer algo aqui pelo nosso bairro, estamos falando dessa questão de evangelização, está difícil até você se locomover, está difícil você ver que tem tudo, aquele emaranhado de pó ali, vai se transformar em alguma coisa, né? Mas a gente vê como a gente vai ter que passar por luta. Você quer construir algo dentro da sua família? Você quer que seu marido se converta? Você quer arranjar um marido também? Nós podemos ter pessoas aqui divorciadas, viúvas, não sei, né? A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Fé. Mas, irmã, eu já nessa idade, eu já sei. Eu sei que, se não me engano, o C.S. Lewis, ele foi esse cara lá com 58 anos, foi? Irmãs, o que eu estou querendo assim, enfatizar aqui, na verdade,
é o olhar que vocês têm de si mesmo. Porque se você não tiver o olhar do Senhor para você mesmo, você não vai poder dar frutos para a glória do Senhor. Você não vai ser uma adoradora, você não vai ser uma colaboradora. Nós temos vários ministérios, né? Você não vai ser, fazer parte do ministério de oração. Você não vai poder, você não vai conseguir pegar aquele parente teu que está desviado, aquele membro da sua família que não quer saber de Jesus. E eu acho que a maior dor das famílias é verem essas pessoas, né? Eu tenho família, eu tenho algumas pessoas que não querem saber do Senhor, né? Elas nos acham chato esse papo, né? E a gente chora os pés do Senhor para que eles o caminho deles não seja perdição, não seja inferno. E a gente está brincando com isso aqui. E a gente está com essa correria toda, essa falta de percepção, a gente está perdendo a nossa fé. Você já viu como é que o amor está se esfriando? O amor está se esfriando. Amor e fé tem a ver, né? O amor está se esfriando, eu não tenho mais fé para nada. A música do meu marido tem mais jeito. Aquilo ali é uma mala sem alça, molhada. Aí veio os homens para o meu consultório e falaram assim: não aguento mais meu marido. E eu não estou falando, irmãos, de pessoas do mundo, não. Eu estou falando de pessoas que conhecem a verdade. Há 2 anos atrás eu falei assim: eu vou sair da psicologia, desisti. Não quero mais ouvir nada dentro de consultório. Mas Deus me restaurou. Porque o que eu ouvia de adultérios e de famílias sendo deterioradas pela falta de amor, pela falta de perseverança da mulher em oração, ou perseverança do homem em oração, do ouvido enganoso, né? Aquela sogra que fica buzinando que aquilo não tem mais jeito. Então as famílias, é onde Satanás ataca. Ele veio para matar, para roubar e destruir, não é outra coisa, não é família. E aí ele vai engendrar. E sabe como é que Satanás trabalha? Ele sabe exatamente como é que você dá, onde você veio, no momento do teu nascimento. Ele sabe de tudo, ele sabe onde a tua autoestima é falha, onde estão as suas brechas. Ele sabe de tudo, ele é burro. Só que tem uma coisa: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se o mundo jaz no maligno, você já vai ficar caído. Mas nós temos que ter o Senhor, nós temos que buscar a Deus. Elias orava. E a gente está deixando de orar. E a gente está deixando de perceber a presença do Senhor. E Deus, muitas vezes, tem incomodado vocês, eu não sei vocês, eu estou falando para o público, para acordar nas madrugadas. Ai, estou com insônia. Lá, pelo menos, nos meus pacientes, olha, me encaminha para o psiquiatra que eu quero logo ter um remédio para tudo. Minha irmã, vai orar. Porque a madrugada é a coisa melhor do mundo. Ah, mas eu tenho que acordar cedo, mas Deus restaura a tua força. Deus renova suas forças. Num minuto, você vai acordar outro. Está sem dormir, irmãos? Não consegue? Vai para o joelho. Vai orar. O que Elias fez? E dobra o joelho, bota a cabeça no joelho. E vão botar a boca no pó, como diz o nosso irmão, né? Tem que botar a boca no pó. Né? Para orar. A gente está precisando dessa força, a gente está precisando dessa disposição em servir. Então, quando você ora, você consegue ter mais intimidade. Quanto mais você ora, mais intimidade você vai ter com o Pai. E quando Elias aqui, eu fico imaginando aqui, vai lá, sobe de novo. Quantas vezes algum problema ou alguma dificuldade que você esteja passando, seja no âmbito familiar, profissional, quando eu falei que as mulheres são diferentes, porque as mulheres sofrem muito no trabalho, às vezes sofrem assédio sexual, às vezes sofrem assédio moral, nossas leis estão mudando, né? Mas muitas vezes elas são o arrimo de família, elas precisam estar na rua, né? Orem pelos seus trabalhos, orem quando vocês saírem de casa, orem na madrugada. Ah, mas eu não estou com disposição. Fala assim: Senhor, eu não estou com vontade de falar contigo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não sai. A promessa dele é que nunca vou te desamparar, nunca vou te abandonar. Essa é a promessa dele, não sou eu que estou falando. A palavra de Deus diz. E com isso, com essa intimidade, você começa a se encher de alegria. A unção da alegria. Aquela mulher alegre que sai
misericórdia, aquelas mulheres lá da igreja de presbiteriana de Mesquita, tudo com problema, uma tem isso assim assado, a outra tem assim assado, a outra tem uma mala de não sei o que da família que persegue ela, na perseguição da família, mas estão sempre sorrindo, estão sempre alegres, elas estão sempre dispostas. Os líderes falam, elas estão sempre dispostas. Está calor, mas vamos lá. Gente, terça-feira, está aqui no auditório, é um prazer para mim estar aqui falando. Para mim, no meio da semana, no início da semana, não é? Até confundido, foi mesmo. Normalmente eu falo sábado. Eu falei, bem, é tanta coisa na cabeça, né? Ninguém me ligou para ver aqui buscar como é que eu faço. Ela terça-feira. Mas eu falei assim, louvado seja Deus, eu vou ter mais um tempo aqui para estar pedindo a Deus realmente o que falar. Mulheres, a minha palavra é simples, mas é uma palavra que Deus está convocando, né? Falando assim, vai lá, convoca essas mulheres. Está orando? Pois então está orando pouco. Está louvando pouco, porque o que a gente faz ainda são gotas. Não é assim? Tem um louvor que fala isso, gotas. Olha, a Baixada Fluminense está sedenta da palavra de Deus. A Zona Sul está sedenta da palavra de Deus. A Zona Oeste está sedenta da palavra de Deus. Eu vinha falando há pouco. Tem muita gente dentro da igreja, muita gente no louvor, vou repetir, muitos líderes, igrejas riquíssimas, o coração não está no Senhor. Agora, de cada coisa que a gente fala e faz aqui nessa terra, a gente vai dar conta. Então, se prepara, né? Se prepara. Aquela carapuça, aquela armadura do Evangelho, não é? Se está precisando de ajuda psicológica, procura. Sabia que quem tem uma boa autoestima procura ajuda? Quem não tem autoestima não procura ajuda. Isso é uma coisa para vocês aprenderem, para quem não sabia. A gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que não precisa de status, não precisa de idade e de sexo. O homem ele procura menos ajuda porque culturalmente ele foi feito para guerrear, não é? E a mulher para ser provida por esse homem. Então ele normalmente não procura muito ajuda, mas ele vê na sua esposa, na sua parceira, uma companheira idônea. E normalmente, já viu um homem doente? Como é que é? Uma resfriada, né? Vai logo para o UTI, tá? Né? Um resfriado vai entupindo. Entendeu? Quem vai acudir a esposa, né? Louvado seja Deus pela esposa, né? Então, para vocês terem isso, esse suporte, né? Vocês têm que buscar o Senhor. Porque ainda vai ter pessoas, vão existir pessoas no caminho de vocês que vão falar para vocês desistirem. Porque seguir a Cristo não é fácil não. A gente está sendo preparado. O que diz lá Salmo 131, 24? Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Né? Nós temos um inconsciente de pessoas aqui, mulheres, principalmente mulheres. Nós temos um inconsciente que a gente esconde coisas e quando eles não são arrancados, né, ou eles vêm à tona através de uma terapia, de um aconselhamento, através da própria fé, né, pela oração, essas feridas, elas ficam ali cruadas dentro desse coração, você leva para ver isso. Tem situações que trazem desconforto para nós, né, para vocês homens e mulheres, que elas estão tão inconscientes que quando a gente ora, que a gente pede, Senhor, me mostra, revela aquilo que está me impedindo de seguir, aquilo que está me impedindo de amar, aquilo que está me impedindo de respingar a alegria por onde quer que eu passe. Vai tratar dessas feridas que estão ali incluadas. Ferida não foi feita para estar encoberta, não, é para tirar a casca, para tirar a pele. Vamos botar um remédio, tira esse espinho que está mexendo, vai ficar dolorido, vai ficar assim a flor da pele, aquela dorzinha, mas passa. Mas vai tratar, né? Faça como Elias. Não olhe as circunstâncias, não. Vai pela fé. Se Deus está falando para você fazer algo para o reino dele, faça. Não importa os seus sonhos, não. Quem deixa de sonhar morre. Quem deixa de sonhar
sonhar, morre. Seja de que idade for, mas não tem mais idade para isso. Não vá fazer, porque se é do Senhor, Deus vai abrir a porta. Lá em Gênesis, quando o anjo visita lá e Sara fica lá atrás da tenda rindo, ele fala assim: daqui a um ano eu vou ver aqui que a mulher vai ter um filho. Aí Sara fica rindo. Aí o anjo fala assim: por que ela está rindo? Não, está rindo, não, está rindo sim. Aí ele fala lá: demasiadamente coisas, né, impossíveis, difíceis para o Senhor. Mulheres, há coisas difíceis na sua vida que o Senhor não possa resolver. Ferida curada, perseguição no trabalho, perseguição dentro da família, perseguição dentro da igreja. Aqueles que querem seguir a Jesus, eles vão ser perseguidos. A palavra diz isso. Aqueles que querem algo verdadeiro com Deus vai ser perseguido, vai ser criticado. Ou você acha que vai todo mundo morrer de amor com você? Ou você acha que você não vai ser? Uma coisa é você ser provado, outra coisa é você se desviar para onde Deus está mandando. Você está indo para, é nível, você está indo, tem que ir, pastor. Segue. Né? Uma coisa é você ser provado. E vou falar uma coisa para você: tudo, né, que você pedir para o Senhor, sempre da vontade dele, centrado na vontade dele, ele vai fazer. Deus se agrada em nos alegrar, não é? E como Elias fez chover, faça chover na tenda de vocês, no espaço profissional de vocês. Faça chover chuvas de bênçãos, de alegria, de esperança para um povo que não tem o que beber, que não tem o que comer. E a palavra de Deus diz que é um povo modesto e simples. Esse povo está aqui reunido e Deus lá do céu ele ouve. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a face, eu ouvirei do céu, não é? Perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então, mulheres, essa é uma palavra de esperança, é a palma da mão. Se a nuvem era desse tamanho, que já vinha longe, não demorou a cair, imagina um aguaceiro que vem de bênçãos para a vida de vocês, para a vida da sua família, para a vida da sua igreja, que é a família da fé. Muitas vezes a gente não pode contar com a nossa família de origem, às vezes a gente não pode contar muitas vezes com a nossa família nuclear, não é? Tem a família atual de você, mas a gente pode contar com a família da fé. Amém, irmãos? Olha, que Deus possa abençoar essa palavra, uma palavra simples, mas uma palavra de esperança. Procurem ajuda se vocês precisarem, mas assim, não deixem de buscar ao Senhor. Não desista. A gente acabou de cantar isso aqui, né? Não desista. Rompa em fé, não é? Planta que você vai colher. Às vezes nós não vamos colher os frutos agora, mas nós vamos colher lá no futuro. Amém, irmãos? Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe as irmãs. Obrigada pelo convite e estou aqui à disposição de vocês para uma próxima palavra, se vocês quiserem. E vocês também são convidados a assistir um culto lá com a gente lá na Gávea. Bem? Traga um abraço da igreja para a igreja. Amém?